Um bom dia a todos vocês. Um agradecimento muito especial nesta manhã a Mark Booth por la cortesia de ter vindo, foi a Costa Rica e nos convidou a participar desse simpósio, e também para Valéria Cordon e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e a Universidade por ter nos convidado. E o padre não está aqui, mas eu gostaria de fazer uma confissão pública. Eu estava com o padre argentino. É que nós temos vários sacerdotes nessa reunião. Quando eu assumi a presidência do Congresso da Costa Rica, o mais importante é entrevistar as pessoas do meu povo. E a característica principal que me ensinaram sobre mim é que nunca esperaram que eu fosse, nem que fosse o último da junta diretiva na escola, porque a verdade é a tímida. Eu era muito tímido na minha infância e juventude e fazia com que sempre que me pusessem bem nervoso em público. Então, eu quero confessar diante de vocês que eu ainda, nesse momento, continua me perseguindo esse temor. Mas com as canções que foram, além que eu sou um amante do folclore, me deu muita energia, coragem. Eu gostaria de mencionar duas coisas ou duas ideias. Mencionados no ato inaugural da parte de uns participantes africanos que diziam como contribui a liberdade religiosa à estabilidade social. Se lembram que isso que ele reclamou? Então, o que podemos fazer para continuar promovendo a liberdade religiosa? O que eu gostaria de dizer é que dos 4 ou 5 pontos que hoje vou desenvolver, nada tem a ver com a explicação um pouquinho mais ampla do que foi feito ontem por parte da exposição do povo de Costa Rica sobre as razões da confidencialidade do Estado da Costa Rica. O segundo tema é o papel da Igreja Católica na resolução do conflito na Costa Rica. O terceiro passo que eu gostaria, pelo menos, passar rapidamente ou explicar, a avaliação da nova ordem da relação entre o corpo político e os valores emergentes, que tem valores distintos aos da Costa Rica, que no final é um marco que está neste momento, um marco que tem Costa Rica para discutir o projeto de lei da liberdade religiosa e do culto. Também gostaria de mencionar um pouquinho que está tendo, é muito importante no grupo católico e evangélicos, com o tema uns temas muito sensíveis na Costa Rica. E depois a ação da igreja nos conflitos sociais na América Central, gostaria de mencionar do que tem sido a participação da igreja, principalmente da Igreja Católica, e que como a religião tem sido durante esses conflitos sociais. Eu gostaria de mencionar no tema do que tem sido muito típico na exposição de todos os discursantes sobre a América do Sul, principalmente aqueles que fizeram no Peru e Paraguai. A nossa história é similar da época da colônia. Na Costa Rica, a tolerância religiosa é uma característica profunda. Mais de 80 religiões, produtos de imigração de todos os continentes. Essa afirmação poderia ser um pouco contraditória com aquilo que nós falávamos ontem dos conflitos que têm sido. Mas eu quero dizer que nós não temos essa contradição. O povo de Costa Rica, na sua grande maioria, 95% do povo costarricense, é tolerante no tema da religião. O vínculo da igreja e da sociedade, eu gostaria de dizer que esse tema da tolerância não foi sempre assim. Na época da colônia, na chegada dos conquistadores espanhóis, se estabeleceu, como em todo o resto da América Latina, uma denominação homogênea da sociedade indígena. A religião católica era a que dominava e punha a pauta. O vínculo da religiosa e sociedade constituir-se
os religiosos se constituem na sociedade, como nós. Os sacerdotes, eles serviam como médicos, enfermeiros, médicos, professores, e eram tudo na sociedade. Mas quando houve a independência, no caso da América Central, que foi a independência de todo a América Central em 1821, a Igreja Católica queria perpetuar os privilégios, mas o surgimento do liberalismo debilitou seu poder, pelo que se inicia o processo tentando recuperar algum poder que caracterizava nesse momento a introdução desses princípios de liberalismo, que traziam, principalmente os jovens que estudavam na Europa, tinham uma tremenda dúvida sobre as religiões tradicionais, a homogeneidade que traziam se manifestou no âmbito constitucional da parte jurídica e com algumas variações no tempo, e até o dia de hoje o caráter confessional da Igreja Católica na Costa Rica se mantém. E ontem se mencionou que o artigo 75 do artigo de Costa Rica diz que a Igreja Católica Romana é a do Estado, o qual contribui a manter-se sem impedir que o livre exercício de outros cultos que não se oponham à moralidade e aos bons costumes. O cristianismo possui o maior número de seguidores em Costa Rica, de 6 a 7 pessoas são católicos. Estamos tendo algum problema tecnológico aqui. Os religiosos no parlamento de Costa Rica, na década dos 90, os partidos políticos com afinidade e afiliação religiosa tiveram uma participação muito importante, principalmente do partido político evangélicos. Atualmente, 3 partidos políticos, Renovação, é o partido que representa o deputado Alvarado, e Cristiana, tem deputados participando no Parlamento de Costa Rica. Em 89, vieram participando um deputado, e atualmente no Parlamento tem participação de 4 deputados. Mas, além disso, temos que somar que no Parlamento costarricense tem um partido político que conseguiu incorporar a 2 ex-sacerdotes católicos, e é precisamente um partido de esquerda. E o governo da República atual iniciou a sua administração com um ministro da presidência, um obispo luterano, e no outro, um dos principais do Instituto de Governo, tem também um outro sacerdote católico. Logicamente, isto apresenta uma perspectiva diferente daquilo que havia sido a participação das igrejas distintas costarricenses. Agora, antes de entrar com o segundo tema, que é o tema da participação da igreja nos diferentes conflitos sociais, eu gostaria de mencionar que Costa Rica tem sido um país que, através do tempo, teve uma tradição longa de estabilidade social. E tradição foi colocada numa lei resolução de alternativas de conflitos. 2 para mencionar, 2 exemplos rapidamente vou mencionar. Exemplos no qual a igreja tem participado aberta e fortemente no conflito, de alguns conflitos, eu digo, em Costa Rica. No ano 2000, se viu a aprovação de um projeto de lei que pretendia o melhoramento dos serviços públicos de eletricidade e telecomunicações. O objetivo era abrir a inversão privada aos mercados de energia e telecomunicação. Isso provocou efetivamente que se desse uma mobilização social grande, com as consequências que poderiam, imaginem,
A foto que se expõe, houve um levantamento da população e, efetivamente, a Igreja Católica ela se envolveu rapidamente e fez com que se apresentasse ou se criar uma comissão facilitadora e com a participação da Igreja Católica, houveram outros grupos que conseguiram resolver-se essa situação. Esse é um exemplo muito claro na qual a religião e o Estado intervêm diretamente em um conflito social. Outros dos conflitos foi um que se deu e é muito interessante e foi também e teve muita ressonância internacionalmente a discussão a respeito do Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos, na qual a Igreja Católica tomou uma posição e uma posição interessante. Alguns pastores em contra e outros a favor. A Igreja Católica perdeu a neutralidade que tradicionalmente apresentava nos conflitos. Então, o governo da República resolveu dar uma lei que foi aprovada antes de referendo em esse Tratado de Livre Comércio, propôs em consulta popular para que, através de um referendo, pudesse aprovar ou decidir-se qual era o futuro desse projeto de lei. A Igreja Católica também, como havia perdido a sua legitimidade, os bispos fizeram chamar a cidadania para que participara ampliamente no referendo e a Igreja Católica se afasta com a sua opinião e faz um chamado para a cidadania para que eles participem nessa decisão. Com respeito ao contexto no qual se encontra atualmente o nosso país e que tem a ver com a nova relação de cidadania, política e religião, quero dizer que alguns dos temas que hoje estão sendo discutidos abertamente e que começou a dar algumas mostras do distanciamento em que a Igreja e os outros grupos, e inclusive o mesmo poder político, são temas que alguns deles já estão no parlamento, como na sociedade de convivência, o tema da fertilização in vitro, que Costa Rica é um dos poucos países no mundo que não tem essa legislação, na qual havia uma discussão ampla sobre esse tema e a investigação entre a liberdade religiosa e aborto e a educação sexual. Talvez um tema que me parece mais importante sobre o que tem sido a tolerância na Costa Rica, e eu mencionarei em pouco minuto um caso extraordinário que se deu 1 ano e meio a 2 anos atrás, na qual o dia de agosto nós celebramos uma festa muito importante, que é a festa da aceleração da Virgem de Los Angeles, que é a patrona. É a festa católica mais importante de Costa Rica, onde se concentra 1 milhão de pessoas que caminham até a Basílica de Los Angeles. E em agosto se celebra, no qual os ministros do governo eles estão e a hierarquia da Igreja Católica também. Nesse dia, faz 2 anos, a Igreja Católica pediu aos presidentes dos poderes supremos a fazer uma declaração de confissão de fé. E o que pretendiam eram 2 coisas. Essa leitura, o ato principal, 2 coisas. O primeiro, pedir perdão a Deus por os atos que nós tínhamos tomados. Eu era presidente do parlamento. Pedir perdão pelos atos que afetavam a sociedade negativamente. E pôr na mão de Deus todas as decisões que estávamos tomando. Por essa decisão, por esse ato, nós fomos enviados aos tribunais de justiça num recurso de amparo e passamos muitas horas com os advogados tentando defender-nos de um representante de um grupo minoritário que chamavam de heterofobia por aqueles que professam algum tipo de fé. Na América Central, estamos acabando com o nosso tempo. A Igreja Católica, ela teve um papel muito relevante no conflito da América Central, como nós mencionamos, ou se é mencionado em muitas
como Honduras, Panamá e El Salvador nos conflitos sociais em 1970 e 80, eles mancharam com seu sangue os pastores, o tema na Guerra da América Central, na qual participaram abertamente os pastores, tratando de resolver os conflitos e políticos centro-americanos. Isso tem sido a participação da igreja, principalmente a Igreja Católica, no caso de Costa Rica, e eu acho que nessa maneira se responde como efetivamente a pergunta original que se foi feita no dia da inauguração desse simpósio, de como a religião pode resolver os conflitos que se alastram na sociedade. E por isso eu falo, muito obrigada.